Olá, seja bem-vindo a mais esse treinamento do canal ABC Food Safety. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de tudo que a gente tem preparado aí para você. O treinamento que nós vamos trabalhar hoje é sobre a Escherichia coli. É uma bactéria muito conhecida, nós vamos trabalhar um pouco sobre a bactéria em si, métodos de controle e como combater ela dentro da indústria de alimentos. Meu nome é Conrado Vieira, eu sou especialista em Food Safety aqui da ABC. Falando um pouco de bactérias, né, de forma geral, nós vamos trabalhar um pouco no conceito de microbiota. O que é a microbiota? Então, logo quando a gente nasce, né, a gente tem contato com vários tipos de micro-organismos diferentes, micro-organismos que a gente não tem enquanto está no período de gestação. E algum desses que colonizam imediatamente o nosso organismo, assim, né, no momento do nascimento, é a Escherichia coli. Então a E. coli ela está presente no nosso organismo durante toda a nossa vida, então né, quase 100% dos seres vivos, né, do homem tem a E. coli relacionada, e é um benefício mútuo. A E. coli tem várias ações dentro do nosso organismo, e uma delas é quebrar alguns alimentos e fornecer para a gente algumas vitaminas ou enzimas que a gente não é capaz de sintetizar. A E. coli raramente causa doença, com exceção de pessoas que são imunodeprimidas, né, ou que tem alguma barreira do sistema digestivo mais frágil, se é uma pessoa mais idosa ou uma criança. Então a E. coli, de forma geral, ela não causa doença. A gente vai tratar um pouco mais para frente relacionado a algumas cepas em específicos, mas de modo geral a E. coli não é patogênica. E é sempre importante monitorar a presença de E. coli no setor industrial, porque além de ser uma bactéria que tem importância para a saúde, ela também é um indicativo da condição higiênico-sanitária do que está sendo analisado. Por exemplo, de um alimento, de uma superfície, de algum procedimento que está sendo feito aí dentro da sua indústria. Então, algumas cepas da E. coli, como eu falei anteriormente, elas têm algumas diferenças relacionadas à adaptação do ambiente que podem tornar, né, fazem com que ela se torne, então, patogênica. Então, alguns micro-organismos, né, a partir do momento do contato, por exemplo, com antibiótico, eles vão criando resistência. Então, o antibiótico antigamente poderia matar o micro-organismo ao longo do tempo, ao longo dessa pressão seletiva em que o micro-organismo está sofrendo, ele pode se tornar então resistente a esse tipo de droga. Por isso é importante também monitorar a presença de antibióticos na cadeia produtiva, por exemplo, dentro do setor lácteo, na produção de leite. Dentro ainda do conceito de microbiota, que são os micro-organismos, né, o ambiente e a presença dos micro-organismos, as E. coli relacionadas à patologia humana podem estar separadas em três principais grupos. Aquelas que causam doença entérica, né, ou diarreia, por exemplo, infecção do trato urinário, que é muito comum, e em casos mais severos, em algumas condições, a sepse e até a meningite. Então a E. coli ela pode causar esses sintomas nas suas formas, em suas cepas que são patogênicas. Alguns grupos, a gente pode falar em cepas ou ainda em sorogrupos, são patogênicos porque eles têm algumas características diferentes da E. coli, que a gente pode dizer mais comum, mais tradicional, que está no nosso intestino, normalmente no trato intestinal de pessoas que são saudáveis. Então nós podemos dividir a E. coli em 6 principais categorias, né? Essas E. coli que são patogênicas, que são as enteropatogênicas, enterohemorrágicas, enterotóxicas, nós temos ainda a enteroinvasiva, enteroagregativa e a difusamente aderente. E o que difere esse tipo de micro-organismo, né? Qual é a diferença de uma para outra? Então, isso está relacionado ao qual estratégia vai utilizar para, de repente, infectar o nosso organismo. Então, a gente tem nessa figura aí, a letra A, está na ordem de cada um tipo de E. coli. A gente tem aquelas cepas que vão sintetizar uma toxina, né, como é o caso da enterohemorrágica, e aí o corpo vai responder, nesse caso, causando uma hemorragia. Nós temos aquelas que são invasivas, por exemplo, a enteroinvasiva, que é a letra E aí na imagem, que ela vai efetivamente entrar na nossa célula. Tem outras que vão fazer sinalização com a nossa célula e a nossa célula vai se tornar então receptível à colonização desse tipo de E. coli. Então cada tipo de E. coli vai causar para a gente um tipo diferente de reação. E o quanto mais a E. coli for adaptada àquele ambiente,
Então, quando ela mais toxina ela produzir, se ela tiver capacidade de entrar dentro da nossa célula, mais perigosa é essa E. coli para a saúde humana. Quando a gente pensa em E. coli, então a gente tem as bactérias Gram positivas e Gram negativas. Nessa figura a gente consegue ver claramente a diferença, né? Aqui vocês podem ver em Gram positiva que a gente tem uma camada mais externa da membrana que chama peptídeo glicano. É muito maior, entre 5 e 20 camadas, né, de compostos bem específicos, enquanto o peptídeo glicano na Gram negativa é bem curto, 3, 4, 5 camadas aí no máximo. Então essas são as principais diferenças em determinar o que é uma bactéria Gram positiva ou ela é Gram negativa. No caso da E. coli, ela então é uma bactéria Gram negativa e a camada dela, né, dando um zoom aí nessa membrana plasmática, ela é muito mais especializada. A gente tem muito mais compostos do que as bactérias Gram positivas. Isso, por um lado, é bom para o micro-organismo, porque ele tem diferentes tipos de compostos na membrana que pode utilizar para ter novos nutrientes, comunicar com outros micro-organismos, mas também pode ser ruim porque, do ponto de vista humano, esses tipos de estrutura podem interagir com a nossa célula e aí favorecer então o desenvolvimento de uma patologia. Então, se a gente pegar a membrana para a gente poder analisar, o que a gente vai observar? É que as variantes dentro de E. coli podem apresentar diferenças conhecidas no antígeno O. Se você olhar a membrana aí, você vai ver antígeno O específico, né? Então, esse é um tipo de proteína que está na superfície da membrana que vai interagir com o nosso corpo, né? E esse lipopolissacarídeo, que é essa camada LPS, essa camada mais externa da membrana aí, ela também vai ter algumas alterações da membrana externa da E. coli, que é comum, não é patogênica, em relação à E. coli, que é comum, que é patogênica. Além disso, relacionados ao flagelo. Então, o flagelo é uma estrutura de mobilidade. Então, a E. coli ela tem alguns flagelos e ela consegue, então, se locomover dentro do ambiente aquoso, né, ou que seja mesmo que um gel, ela consegue ir de um lugar para o outro, ela tem essa capacidade, essa mobilidade. Então, alterações nessa membrana, alterações em proteínas do flagelo, fazem com que a gente possa identificar essa cepa, esse sorogrupo. No caso, né, a E. coli que é mais comum, né, o sorogrupo que é mais patogênico é o O157H7. Então, quando eu falo O157, é uma alteração do polissacarídeo O, que a gente encontra na membrana externa, e o H7 é uma mutação relacionada a proteínas que compõem, então, aí o flagelo. Então, são indicativos de que aquela bactéria, que é essa E. coli, tem algumas alterações nesses dois principais componentes que estão relacionados à interação do meio interno com o meio externo. O que isso vai trazer de interferência para a gente? Então, a adesão e a colonização. Então, a bactéria, quando a gente ingere qualquer alimento, né, qualquer coisa, até mesmo a água que está contaminado com um micro-organismo, existe ali múltiplas defesas que o nosso corpo utiliza para evitar que uma bactéria estranha, um patógeno, possa colonizar. E os micro-organismos que têm a capacidade de causar doença no nosso corpo, eles têm alteração para poder burlar esse sistema de defesa. Então, a gente pode ver nessas imagens aí que a E. coli, né, uma célula única, ela vai emitir várias estruturas, que são fíbrias, para poder se fixar na nossa célula. E aí produzir uma toxina, e aí ela pode então colonizar nosso tecido, ela pode então tentar infectar. Então, tudo isso está relacionado então com a capacidade da E. coli de ser patogênica ou não. Esses fatores de adesão vão estar relacionados então à estratégia de colonização da E. coli. Em alguns casos, né, a presença de toxinas, de alguns fatores, pode causar até choque séptico e a morte, a sepsia da pessoa só de ter contato com isso. Não necessariamente que a E. coli infectou, mas em relação a uma reação em cadeia ou a um alto número de bactérias que foram ingeridas ali em um alimento contaminado, por exemplo. Então, além dessas estruturas, tem ainda toxinas. As E. coli podem produzir toxinas que vão então interferir no nosso corpo. Então, existem aquelas toxinas que vão facilitar a colonização da E. coli no nosso corpo e existem outras que vão matar nossas células. Por exemplo, a STX, que é a toxina Shiga. Então, essa toxina está muito relacionada em E. coli, né? Ela vai ser uma toxina que vai promover a clivagem do RNA. Então, na nossa célula, né, nós temos o DNA e temos o RNA. O RNA ele é responsável por direcionar a produção de proteína e quando a gente não tem RNA, a gente não tem produção de proteína. Se na nossa célula a gente não tem produção de proteína, quer dizer que a gente também não tem
estrutura, a gente não tem enzimas para fazer reações bioquímicas. Então, qualquer toxina que interfira na produção das nossas proteínas é muito séria. E a E. coli, que tem a capacidade de produzir essa toxina, então, STX, ela é a principal E. coli causadora de patogenicidade na gente. Pensando um pouco então no Brasil, né? Então no Brasil ele é líder, né? Ou se não for, ele é um grande exportador de alimentos e de cereais, e com isso muitas regiões têm capacidades, né, diferentes de lidar com surtos de bactérias e também de monitorar a presença desses tipos de micro-organismos. Então, do ponto de vista microbiológico, a E. coli é o principal contaminante do alimento aqui no Brasil. E dentre as variantes patogênicas, né, os sorogrupos, ou as mesmas a gente pode falar cepa, a STEC, que vai produzir essa toxina que a gente viu anteriormente, a toxina SIGA, ela é uma importante bactéria relacionada à saúde pública, em função dos potenciais danos à saúde. Então, no Brasil não há muitos registros de surtos relacionados à E. coli, em função de duas hipóteses. A primeira que a gente tem, que os surtos não são devidamente reportados. Então, lembrando de surto, a partir de que 2, 3, 4 pessoas apresentam o mesmo sintoma relacionado à ingestão de alguma coisa ou contato com alguém doente, a gente já tem isso como surto. No Brasil isso é muito pouco documentado, em algumas regiões não há registro disso. E as doenças não são muito bem reconhecidas. Às vezes a gente tem uma família que ingeriu por exemplo, um lanche, né, um hambúrguer que estava contaminado ali. E as pessoas passam, 3, 4 pessoas passam mal, às vezes elas são, né, algum sintoma brando, ela não vai procurar o hospital, ou se for, vai falar que pode ter sido, né, ingestão de algum alimento, uma infecção alimentar, alguma coisa nesse sentido, mas não é um registro devidamente próprio sobre isso. E isso para a gente é ruim do ponto de vista epidemiológico, porque não tem uma noção de quais regiões ou de quais alimentos são mais críticos para a população humana. Diferente de outros países que a gente consegue já observar um registro mais robusto nesse sentido. Foi feito um trabalho, então, por Castro e colaboradores, né, que analisou entre 2000 e 2018 a ocorrências de E. coli patogênica aqui no Brasil, e foram pegar amostras, né, de animais vivos ainda, de fezes de animais vivos e de alguns alimentos. Então se constatou que em 37,8% dos bovinos havia E. coli patogênica, aves 3,7%, né, ovelhas aí 36%, frango, né, para ingestão como alimento 30,9%, porco 2,2%, 48% em cachorros. Então, em cachorro você pode ver que ele é um vetor muito importante dessa doença. Então, praticamente metade dos cachorros que foram analisados tinham a presença de algum tipo de E. coli patogênica. Em compensação, os gatos, ainda não se sabe porque nenhum gato que foi analisado, né, fezes de gato, apresentava a presença aí de alguma E. coli. E os coelhos também 5,5%. Já na parte dos alimentos, a gente tem carne bovina, né? 10,20% de amostras de carne pronta para consumo nos supermercados estavam contaminadas com algum tipo de E. coli patogênica. Em água, né, bebidas, sucos, 14,33%. Em lácteos, 10%. Né? Em outros tipos de bebidas, 5%. E em vegetais, 7,6%. Então, de forma geral, a presença de E. coli patogênica no alimento é muito comum, né, esse resultado entre 2000 e 2018, né, foram várias amostras analisadas e a gente teve então esses resultados que infelizmente são para a gente triste, porque a gente precisa trabalhar para combater a presença de E. coli nos alimentos e diminuir o risco para a saúde pública. Então aqui só para mostrar um pouco dos dados, né, a gente não vai discutir tudo, mas desse estudo. Tem alguns dados, né, vindo de São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Espírito Santo. Os outros estados não têm dados muito bem consolidados, por isso nem entraram no estudo, mas a gente consegue observar, né, que amostras de fezes de crianças há uma prevalência relativamente alta, né, em alguns surtos, causas de infecção hospitalar, infecção humana, a gente consegue ver aí também a presença de uma frequência alta de E. coli patogênica e as principais toxinas que estão relacionadas e quais cepas, a gente fala sobre grupos, foram então isolados a partir dessas amostras. Então a gente tem os dados aí. Se você quiser ver os dados completos, tem embaixo. Você vai ver a referência aí com os dados do artigo. Você pode entrar lá para poder consultar depois os dados mais detalhados.
nós vamos ter, de uma forma geral, né, no cenário, quem em carne, né, em bovinos, o principal tipo de cepa encontrada de E. coli é O157H. A IH tem vários tipos de H, né, então são diferentes tipos de cepas que são mutagênicas e causam patologia para a gente, então tem vários tipos aí. No alimento é a O157H7, então essa é para a gente a principal E. coli patogênica que a gente deve monitorar. Em seres humanos, o mesmo tipo de patologia, né? Então a mesma E. coli O157H7. Então esse micro-organismo que a gente tem que ficar sempre muito atento com ele, porque ele está muito presente em amostras tanto de animais como de alimentos e até, né, do homem. Então a contaminação oral fecal tem que ser muito bem monitorada para que não ocorra a contaminação do alimento, por exemplo, na cadeia produtiva aí da sua indústria. Como eu falei, alguns estados não têm os dados muito bem consolidados, mas a gente consegue observar aí a distribuição dos dados de animais com contaminação, né, o alimento. Então a região sudeste é muito, em função da cadeia produtiva ser muito maior do que em outras regiões e também do tamanho da população, a gente tem mais relatos. Então o estado de São Paulo se destaca pelo número de surtos, cada ponto desse é um número de surto que teve relacionado com isso, então a gente consegue observar aí a prevalência da presença de E. coli em determinadas situações, em determinados tipos de amostras, em carne, alimentos e fezes de pessoas ou em pessoas que foram infectadas e aí tiveram algum tipo de patologia, precisaram ser hospitalizadas, e nós temos aí alguns relatos, então, aqui no Brasil. Além disso, né, as leis aqui no Brasil, elas são muito evoluídas, a gente consegue observar que a legislação nossa é muito evoluída, que é muitas regulamentações que por um lado é ruim, mas que por outro, do ponto de vista da saúde, traz maior segurança para a gente. Então a Instrução Normativa 60 da Anvisa, ela trata que a análise de E. coli deve ser em 250 ml de amostra, então se você for analisar um líquido, por exemplo, você tem que utilizar aí pelo menos 250 ml. E quais são os padrões que nós temos? Então, para carnes e aves, né, a gente tem E. coli, ela deve ter entre 10 a 2 e 10 a 5 a 2 e 5 a 3 micro-organismos em 25 ml amostrado, em 25 gramas nesse caso, né. A gente ainda tem em produtos carne crua, à base de carne moída, né, ou carne que foi aí processada, os mesmos valores. Em produtos carnes que foram semi-elaborados, né, foram temperados, por exemplo, nugget, snacks, aqueles fingers que são como se fosse um nugget mais comprido, né, de carne processada, empanada, pronta para fritura. São os mesmos padrões, 5 vezes 10 ou 5, entre 5 vezes 10 e 5 vezes 10 a segunda. E nós temos ainda os valores, né, para carnes que foram cozidas, como mortadela, salame, salsicha, fiambre. Os valores têm que ser menor então do que 10 a 2 aí por amostra analisada de 25 gramas, tá? Nós temos ainda as categorias de carnes cruas, né, que foram maturadas ou não, processo então de maturação, carne de bovinos, né, e carne de suína, aí estão os valores. A legislação completa, se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Em carnes moídas também, nós temos aí os valores. Que você pode analisar em um lote de 5 produtos, se você encontrar em pelo menos 3, 10 a 2 por grama, você está no limite da sua confiabilidade, então acima disso está não conforme o seu resultado, então aquele alimento tem que ser descartado. Então é importante você sempre estar por dentro disso para monitorar a sua produção no dia a dia, além das amostras que são então enviadas para análise em laboratórios de terceiros. Em leite e derivados a gente também tem os valores, depende da umidade do queijo, então esse valor pode alterar um pouquinho, dependendo, você vai com um teor de umidade acima ou abaixo de 46%. Por exemplo, se você for trabalhar com parmesão, com queijo Minas frescal, você vai ter um padrão um pouco diferente da quantidade de micro-organismos que é tolerado. E também, por exemplo, em requeijão, né, esses alimentos que são mais pastosos ou que têm um processo de cocção. Então, os valores também são um pouco mais rígidos em função da submissão do alimento a uma temperatura um pouco maior. E esse monitoramento de E. coli também tem que ser feito na água. Na água envasada, aquela água mineral que a gente compra no supermercado, a tolerância é zero, não pode ter E. coli de forma alguma.
Falando um pouco então da higienização. Como a gente pode combater a E. coli dentro do ambiente industrial? Então nós temos na ABC alguns produtos que nós indicamos então para utilização na barreira sanitária dentro da indústria, em pontos de higiene de mão. Sabonete bactericida ABC ele é comprovadamente capaz de matar E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas. Então é um sabonete muito recomendado. É importante sempre que você for comprar qualquer produto químico que ele tenha registro na Anvisa, né, registro, notificação. Então é importante sempre ver isso, se o seu produto químico ele é devidamente regulamentarizado, se ele está tudo certo, está tudo regulado. Então sabonetes bactericida ABC a gente segue sempre esse padrão. Então fica a dica para vocês aí utilizarem na barreira sanitária ou na higienização das mãos. Nós temos ainda o gel 70%, então o álcool em gel da ABC é o Sanity Gel. Você pode deixar ele também em dispensers na barreira sanitária ou dentro da indústria, em pontos que não tem acesso a uma pia para lavar a mão, para que o colaborador vá lá e pegue o álcool em gel com uma certa frequência e limpe a mão para poder continuar trabalhando. A principal fonte de contaminação dentro do ambiente industrial é a mão de trabalhadores. Se a sua matéria-prima é monitorada e ela está adequada, essa contaminação ocorre pela manipulação, então sempre monitorar também a mão dos colaboradores. E esses procedimentos de higiene na barreira sanitária, como lavar a mão adequadamente e utilizar também o Sanity Gel. Além do Sanity Gel, a gente ainda tem um outro sanitizante, que é o Sanitylact. O Sanitylact é um sanitizante à base de biguanida, então ela tem uma ação residual de aproximadamente aí 8 horas, né, até mais que isso. E você deve utilizar então para borrifar as paredes, colocar no pé de luva, aquele tapete que fica na barreira sanitária, deixar sempre ali uma solução de Sanitylact, que é a biguanida, que a hora que a pessoa, às vezes ela lava a bota, mas não lava a parte de baixo muito bem, quando ela pisa ali com os 2 pés, ela vai então ter contato com o Sanitylact e vai ter essa ação então, contra os micro-organismos ali. Ele é bom para combater mofo, então na câmara fria, quando surge mofo, tem alguma coisa assim, você pode utilizar ele borrifando por molhagem, né? Então aquela bomba intercostal pode ser utilizada, você coloca ali, faz o borrifamento, mas tem que ter um filme de água para poder fazer com que o líquido escorra pela parede, para aquela superfície, e aí tem a ação residual. A gente não recomenda o enxágue, e por causa disso ele não deve ser utilizado em superfícies que vão ter contato aí com o alimento diretamente. Nós temos ainda, dentro do processo de higienização, o ABC54, que é utilizado para fazer a higienização alcalina. Então no sistema CIP a gente recomenda o uso do ABC54, que é um desencrustante alcalino à base de hidróxido de sódio. E como opção de desencrustante ácido nós temos o ABC36, que é a base de ácido nítrico, que vai complementar então. Enquanto o desencrustante alcalino vai remover sujidades que são orgânicas, o ABC36 vai remover sujidades inorgânicas. Então é sempre importante utilizar o alcalino e o ácido. Qual utilizar primeiro vai depender da sua matriz, vai depender da indústria de onde você vai utilizar. Se você quiser saber sobre mais, especificamente sobre a sua indústria, a gente faz um treinamento específico. Você pode entrar, deixar um comentário assim que a gente vai responder. Ou no final tem o meu contato, tem o telefone aí. Você pode também entrar em contato para a gente agendar um treinamento sobre o uso dos nossos produtos, sobre microbiologia e assim por diante. Nós temos então o alcalino, ABC54, o ácido, ABC36, e para finalizar o processo CIP completo, nós temos o Sanit 100, que é o sanitizante à base de ácido peracético, que vai oxidar os micro-organismos. Então, esse processo de oxidação vai retirar a energia do micro-organismo e o micro-organismo vai então morrer. É um sanitizante muito conhecido, e ele é muito eficiente e muito importante no processo de higienização na indústria de alimentos. Para uma limpeza geral, o uso do manipulador, para fazer uma manipulação aí manual, sem o uso CIP, sem ser o sistema fechado, nós temos o DAX 2000, que é um detergente alcalino. Ele tem um teor de espumógeno muito alto, então ele dá uma sensação de limpeza muito grande para o colaborador, isso é muito importante, além de ser muito eficiente. Então ele é alcalino, então vai conseguir remover gordura, traços de proteínas, o que tiver na superfície que está sendo ali limpa. Pode ser utilizado na barreira sanitária, para limpar equipamentos, então o DAC 2000 é um detergente muito bom para a utilização. Como controle, Então a gente viu o tipo de micro-organismo, processo de higienização. Então sempre usar o detergente para superfícies de contato
manual, usar o BC54 para manipulação, para fazer sistema SIP, a BC36, Sanit 100, para borrifar em superfícies, no pé de luva nós temos aí o Sanit Lact, além do sabonete bactericida ABC para higienização das mãos, o Sanit Gel, que é para fazer, que é o sanitizante para as mãos, né, que é o álcool 70, e para monitorar nós vamos fazer então um método que é o plano de amostragem. Então, para fazer análise de produtos, né, matéria-prima, da água, do processo produtivo, do produto já acabado, para fazer determinação de pontos críticos, por exemplo, a máquina de filar mussarela, uma forma de queijo, a faca, né, sua máquina de vácuo, de embalagem, todas essas são pontos críticos da contaminação. E a frequência, com que frequência a gente pode fazer esse tipo de processo. Então, tudo isso vai determinar quais procedimentos a gente vai adotar, qual é a sua indústria. Então, se você quiser fazer isso, a gente pode utilizar, pode ajudar, pode entrar em contato que a gente auxilia nesse tipo de monitoramento de toda a sua cadeia produtiva, da matéria-prima até o produto final. O procedimento analítico padrão para controle microbiológico da água industrial. Então, a gente recomenda, né, o uso do Colilert, que é um nutriente que já vem pronto para o uso. Então, a gente vai coletar ali uma amostra de água. Nesse caso, a gente usa uma bolsa Nasco. Ele tem uma pastilha bem pequenininha de tiosulfato de sódio, que é um neutralizante de cloro. Então, quando você coleta uma amostra de água que ela está com cloro, o cloro vai interferir no seu resultado. Nesse caso, então, vai neutralizar a presença de cloro. A gente coloca, então, o Colilert, que é esse nutriente, dentro dessa amostra de água, que tem que ser pelo menos 100 ml. Esse é o mínimo que a legislação exige, é 100 ml. E depois de 24 horas, a gente tem um resultado. Então, se vocês observarem essas imagens aí, né, a água, a segunda imagem que está translúcida, né, esse saco, esse bag aí que está transparente, quer dizer que a água não tinha E. coli, e a partir do momento que fica amarelo, a gente tem a presença de coliformes. Então, ali eu consigo determinar a presença de coliformes nessa amostra de água. É um procedimento muito simples de ser feito. Você tem um resultado em 24 horas, dependendo do nível de contaminação, você tem até antes, mas é um método fácil para você monitorar a sua água em vários pontos dentro da indústria, porque a água é muito importante, principalmente porque você utiliza ela, às vezes, no processo de fabricação ou no pós-processo de higienização, na parte de enxágue. Se você fizer toda a higienização adequadamente, mas tiver uma água contaminada, quando você fizer o enxágue, você vai estar, na verdade, contaminando aquela superfície que, na teoria, estaria limpa. Então, o monitoramento pode ser feito então, com o uso do Colilert e a bolsa Nasco com pastilha de tiosulfato. É uma forma de monitorar eficientemente a sua água industrial. Para a coleta de amostras, né, de superfície, a gente trabalha com o Quick Swab, que é uma haste, né, então é como se fosse um cotonete, que ele vem com caldo leitim. Esse caldo leitim ele vai neutralizar a presença de sanitizantes, por exemplo, como o cloro, assim como a pastilha de sulfato faz na bolsa Nasco, o caldo leitim faz no Quick Swab. Quando você vai amostrar alguma superfície, um equipamento, alguma coisa assim, que estiver então recém-sanitizado, esse caldo leitim vai neutralizar esse sanitizante e não vai interferir no seu resultado. Então a gente pega, identifica, quebra, ali tem um êmbolo, aperta para descer esse líquido que ele fica ali no êmbolo. A gente tira essa parte, o swab, o cotonete, e passa na superfície que a gente quer analisar, volta com ele, homogeneiza um pouco e aí faz a análise posterior. A gente vai trabalhar agora com os métodos de cultivo rápido da 3M, que é o Petrifilm. Esse método é muito simples, você pode utilizar para qualquer tipo de superfície, certo? Então, as análises, a gente tem diferentes tipos de petrifilmes, bactérias totais, coliforme, E. coli, salmonella, listeria, estafilococcus, bolores e leveduras, que são os fungos, bactérias acidoláticas. Então, a gente pode trabalhar com diferentes tipos de micro-organismos de acordo com o que a gente quer identificar. Então, nesse caso, o E. coli, o petrifilme, né, de E. coli é o EC. Como analisar? A gente vai pegar ele é um filme duplo, a gente levanta a parte superior, vai colocar a amostra, o Quick Swab que a gente viu anteriormente, ele tem exatamente 1 ml, então depois que você analisou, por exemplo, uma superfície, um equipamento que fez uma higienização, você pode pegar e colocar ali o líquido diretamente no Petrifilm, abaixar a tampa, a gente tem um difusor para a amostra seja espalhada corretamente, uniforme, a gente cuba e depois faz a leitura da presença desses micro-organismos ali. Esse método é comum para todos os petrifilmes, então você pode fazer a análise a partir desse swab de bactérias totais, de coliforme, E. coli, bolores e leveduras. Né? A gente tem algumas diferenças somente para
Listeria, que é um petrifilme um pouco maior, o procedimento é o mesmo, e de Salmonella, que tem uma etapa de enriquecimento. Se você não viu o treinamento de Salmonella, já tem um treinamento aqui no canal, você pode entrar lá para poder assistir, que está bem completo e a gente trabalha bem sobre, em cima de Listeria, perdão. Salmonella vai ser o próximo treinamento que a gente vai colocar online. Então, Listeria já também tem lá, falando um pouco da bactéria, dos riscos, como fazer o controle e o monitoramento. Então, para a contagem de coliformes totais com diferenciação de E. coli, a gente tem um petrifilme EC, que é esse que está rosa aí na imagem. Ele tem um resultado de coliformes em 24 horas e de E. coli 48 horas, o resultado final em 48 horas. E tem o petrifilme novo, que é o REC, que é o rápido para E. coli, que a gente vai ter então aí o resultado final em 24 horas. O petrifilme muito mais rápido, se você precisa liberar uma carga, se fizer no dia, no outro dia você já tem um resultado final. Como fazer a análise? Então, por exemplo, de matéria-prima ou de produto acabado. Se for sólido, você vai pegar 10 gramas lá, né? Ou 25 gramas, depende da legislação. Então, você vai pegar essa amostra, a gente coloca no saquinho, coloca então uma água peptonada tamponada, homogeneiza ali para quebrar, para liberar, né, essa contaminação que porventura possa ter. Pega 1 ml, coloca no petrifilme EC ou no REC para fazer determinação de E. coli e leva para incubar. É um método muito rápido, você consegue fazer em poucos minutos e ter uma produtividade muito alta. Né? Então você coloca ali 1 ml e vai fazer análise. Para produto ou matéria-prima que é líquido, a gente vai pegar então, em vez de 10 gramas, a gente vai pegar 10 ml. Então você vai pegar 10 ml, coloca na água peptonada, essa água peptonada tamponada flip top da 3M já vem pronto, a gente tem frasco com 90 ml, você coloca 10 ml, homogeniza um pouco ali, vai pegar 1 ml e colocar também no petrifilme para fazer a determinação da presença de E. coli ou de coliformes totais. Um método muito rápido, você também consegue ter uma alta produtividade com esse tipo de método, porque já vem tudo estéril, já vem tudo pronto para a sua análise. Além disso, do método de cultura, né, utilizando o petrifilme, a gente ainda tem hoje, que é uma tecnologia um pouco mais moderna, que é a detecção molecular. Então tem diferentes tipos aí de micro-organismos. O que a gente está trabalhando hoje é a detecção de E. coli, então a gente tem detecção de E. coli da bactéria, e além disso da presença dos genes que causam então, a toxicidade que a gente viu anteriormente da toxina STX. Então o método de enriquecimento que você tem em torno de 24 horas, e depois você consegue fazer até 96 amostras ao mesmo tempo, resultado variando aí de 15 a 60 minutos você consegue ter o resultado final. Então tem uma alta produtividade. Em laboratórios que fazem, que exportam, em indústrias que exportam, já utilizam esse método por causa da confiabilidade, né? Então o método molecular é muito confiável. Além disso, você tem uma garantia muito grande que seu resultado está adequado ou não. Além da produtividade, você consegue fazer 96 amostras de uma vez, a produtividade é muito considerável em relação ao método tradicional. Para trabalhar também com o controle, né, com o monitoramento da higienização, a gente tem um método de análise por ATP, que é o luminômetro LM1, onde você tem um suave que você vai passar numa superfície, como se fosse o suave ou quick suave, mas é um suave específico para detecção de ATP. Você coloca nesse equipamento que você está vendo ali e ele faz a leitura na hora o quão está contaminado, no sentido da quantidade de luz que está ali gerada pela quantidade de ATP. Então a gente sabe que o ATP é uma molécula muito estável, no ambiente ela degrada muito rápido, então se a gente encontra ali ATP, a gente infere que ali tem um micro-organismo, possivelmente uma bactéria, e ali a gente vai ter então um ponto crítico de contaminação. Você tem um resultado na hora, ele acompanha um software que você consegue fazer relatórios, consegue monitorar pontos que foram amostrados ou não. Então é um sistema muito completo de detecção de ATP. E além disso, a gente tem um método que é um pouco mais simples, que é a detecção de proteína. Então se naquele ambiente está proteína, quer dizer que tem resíduo, pode ser do seu alimento ou pode ser a presença de um micro-organismo, e você sabe que aquele resultado, que aquela superfície então não foi bem higienizada. Você não precisa de equipamento nenhum, ele também é um suave, você retira, passa na superfície, volta para ele, você estoura, ele tem contato então na ponta do suave com uma solução. Se ficar verde, né, quer dizer que é negativo, não ter proteína, aquela linha está liberada para a produção. Se ela ficar roxa, e quanto mais roxa tiver, maior a presença de proteína ali. Então quer dizer que você precisa repetir a higienização. Para uma tomada de decisão rápida é muito bom esse tipo de análise, é o Clean3 Surface Protein Plus.
você consegue determinar se aquele equipamento, aquela superfície está em condição de fazer um processamento de alimento imediatamente. Você não precisa do método de cultivo. Ele não exclui o método de cultivo, é sempre importante fazer análise de E. coli e de outras bactérias também, mas para uma tomada de decisão rápida, a gente recomenda isso para liberação, por exemplo, de um equipamento antes do processo de início de fabricação. Bom, eu sou o Conrado Vieira, como eu falei no início, tem aí meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail. Se você apontar seu celular para o QR Code, você vai ter contato comigo direto. Você pode entrar em contato em qualquer momento para fazer um suporte, para tirar uma dúvida, quiser conhecer nossos produtos, os produtos de controle. Eu vou estar aí sempre disponível para fazer esse tipo de treinamento com você. Ainda tem o Francisco e o Renato, que também são responsáveis pelo suporte técnico da ABC. Então tem o contato de todo mundo aí. Você pode entrar lá para poder tirar alguma dúvida, quiser agendar algum atendimento, alguma visita, alguma coisa nesse sentido. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva para você estar sempre por dentro do que a gente está postando aqui. Então ative o sininho para toda vez que a gente tiver alguma coisa nova você ficar por dentro e estar sempre atualizado com o material que a gente está produzindo. Siga nas nossas redes sociais, a gente tem o Facebook e o Instagram. Toda semana tem pelo menos 2 postagens com informações relevantes, com algumas notícias de surtos, alguns procedimentos, algumas informações que você pode consultar rapidamente. Além disso, tem o nosso site exclusivo, que é o abcfoodsafety.com.br, que tem nosso conteúdo voltado para a cultura food safety, tem como trabalhar, como monitorar o ambiente e como produzir o alimento com a maior segurança possível. Então esse é o contato da ABC, você pode entrar no site da ABC para conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, abc-itaperuna.com.br, tem o nosso telefone aí, e se alguém quiser então fazer o contato, pode ficar à vontade, a gente vai ficar aguardando o seu contato. Bom, era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento, esse é o segundo treinamento, o próximo vai ser de salmonela. Se tiver alguma dúvida, pode postar no comentários que a gente vai responder depois. Siga nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo treinamento.